Ayahuasca em excesso, será que pode me prejudicar? Será que existe uma quantidade segura de ayahuasca, de forma que quando eu beba me faça bem, me cause bem-estar, equilíbrio? Quais as graduações de ayahuasca? Qual o nível de concentração de ayahuasca? Essas informações trazem um maior entendimento sobre você, sobre a sua quantidade ideal, para que você compreenda o seu processo com essa medicina sagrada e possa dessa forma estar evoluindo, progredindo de forma constante dentro desse caminho das medicinas da floresta. E hoje, sem enrolação, já vamos direto para essas questões. E o primeiro ponto que eu gostaria de entrar aqui é se existe uma quantidade ideal de ayahuasca, uma quantidade segura que eu possa beber e me desenvolver naturalmente dentro do meu tempo, dentro daquilo que eu consigo dar conta de tudo que abre uma cerimônia com ayahuasca. Então, algo assim que é meio clichê, mas que eu gostaria de deixar aqui, é aquele conhecimento. Tudo em excesso, de alguma forma, pode te prejudicar, incluindo as medicinas. Se você utiliza algo em excesso, por mais que seja bom, aquilo pode causar algum desconforto, algum desequilíbrio. Então é importante a gente compreender a nossa quantidade, uma quantidade ideal. Então vou entrar aqui em uma cerimônia, para quem já bebe ayahuasca ou para quem está procurando conhecer essa medicina, é importante ter essas informações sempre que você for beber essa medicina sagrada. O primeiro ponto é que cada pessoa é diferente uma da outra. Existe uma variável incrível de pessoa para pessoa. Quando você chega em um centro ayahuasqueiro, os dirigentes eles não sabem quais traumas você já passou na sua vida, como está o equilíbrio da sua mente, da sua consciência. Geralmente não sabem como é a sua rotina diária, o que você faz no seu dia a dia. Se você bebe, se você se droga, se você vive estressado, se você tem depressão, se você tem ansiedade, quais os seus desequilíbrios. Então a gente tem que levar tudo isso em conta quando você for beber ayahuasca. Cada pessoa tem uma sensibilidade, uma abertura natural maior às energias, às conexões, à mediunidade, e também os dirigentes desconhecem isso. E normalmente você também desconhece essa informação. Você não sabe se você tem sensibilidade à ayahuasca. Tem pessoas que vão precisar de bem pouquinho. Aqui mesmo no Caminho Sagrado, a gente serve durante uma sessão de ayahuasca, uma cerimônia, um ritual de ayahuasca de 5 horas, 6 horas, a gente serve 3 copinhos, aqueles de cafezinho de 50 ml, no máximo ele cheio, no máximo. E já é muita coisa, já dá um trabalhão. Então a ayahuasca ela não tem a ver com quantidade, tá? Isso é bem importante entender. Muita gente vem... acha que a ayahuasca tem a ver com a quantidade que você bebe, né? Ah, eu tenho que beber os 3 copos cheios para ter uma boa experiência, né? O mestre Irineu, que foi o primeiro daimista, aquele que fundou o Santo Daime, que trouxe a ayahuasca, ou o daime, o Santo Daime, aqui para o povo da cidade, para a cultura ocidental, tirou da floresta e trouxe para o nosso contato. Ele dizia o seguinte: não existe ayahuasca mais forte. O que existe é coração mais aberto ou mais fechado. Então a ayahuasca não tem a ver com essa quantidade que a gente bebe. Não ache que beber mais quantidade de ayahuasca vai fazer com que você abra seus canais, que você tenha admiração. Não. Isso é um desenvolvimento pessoal. É uma relação que você vai criando com a medicina, entendendo a forma que ela trabalha, entendendo como ela conversa com você,
como ela interage com você, com o seu organismo, com a sua psique, no seu tempo, com a sua consciência. Você vai criando uma relação com essa medicina. E hoje em dia a gente tem esse hábito de querer tudo rápido, como em busca de um milagre. A gente vive em busca de milagres. De vez em quando os milagres acontecem, mas geralmente é um desenvolvimento gradativo que a gente tem que percorrer. É um caminho gradativo. E uma coisa que a gente aprende no xamanismo tradicional é que nesse caminho não tem que ter pressa. A gente tem a vida inteira para conhecer esse caminho, para trilhar esse caminho. Então, vai aos pouquinhos. E mesmo aos pouquinhos, já é muita coisa. Não tenha pressa. Vai comendo o mingau pelas beirinhas. Se você já for metendo a colher no mingau e colocando na boca, você pode queimar a língua. Então vai pelas beirinhas, não vai na empolgação. Tá? Aqui a gente está tratando da sua saúde mental, psicológica, da sua saúde física. E você está tratando isso também. Então não brinque com coisa séria. Vai na humildade ali, vai conhecendo aos pouquinhos, criando uma relação com a medicina. Isso é bem importante deixar aqui. Então tem pessoas que têm mais sensibilidade e muitas vezes ela mesma nem sabe disso. Então vai um padrinho ali aventureiro, um dirigente que nem sabe o que está fazendo direito, sem experiência, né? É sempre importante deixar claro, as medicinas tradicionais não é só boa vontade, há que se ter experiência. Uma pessoa que dirige uma cerimônia de medicina, ela tem que ter um entendimento, ela tem que já estar trilhando, ter muita experiência nesse caminho, para poder servir medicina para as outras pessoas, para poder cuidar delas durante o processo ali que elas passam. Então existem muitas formas de trazer a pessoa de volta, de cuidar da pessoa, de aliviar ali o processo da pessoa. Então é muito importante você buscar lugares com dirigentes já com boa experiência. Sempre busque um lugar que você sabe que está funcionando no mínimo há um ano. No mínimo. O ideal é que já seja uma casa tradicional, já seja uma casa que trabalha com as medicinas há muitos anos. Quanto mais ano de tradição aquela casa tem, mais seguro normalmente é. Não vai beber ayahuasca com qualquer um, de qualquer jeito. Você está pondo a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua sanidade em risco. Isso é bem importante. A chave da ayahuasca, a chave de todas as medicinas é o uso ritualístico, é o uso cerimonial, é o uso sagrado, o uso religioso. É isso que traz a segurança, a proteção para uma cerimônia. As medicinas, elas não são entretenimento, elas não devem ser utilizadas de uma forma recreativa. Isso é muito importante você entender, você que está buscando esse contato. Tá? É um caminho muito sério, é um caminho que já é trilhado por muitas tradições de autoconhecimento, por muitas culturas, então é um caminho profundamente espiritual. Geralmente, bons dirigentes, quando você está chegando, até a terceira vez mais ou menos, eles vão ter um maior cuidado com a quantidade que eles te servem de medicina, para que não abra tudo de uma vez, para que seja uma experiência gradativa, para que você esteja consciente do seu processo ali dentro da força, para que você vá acompanhando de forma consciente. E mesmo com esse cuidado, pode ser uma experiência bastante intensa. Geralmente é. Com medicina, com ayahuasca, é com emoção que a gente fala, né? Às vezes só de ficar em um lugar sentadinho, em concentração, ouvindo músicas ali em volta do fogo com muitas pessoas, sem nem ter ayahuasca, já é um desafio para algumas pessoas. Tem pessoas que não conseguem lidar sequer socialmente com outras pessoas, que incomodam estar em grupos. Então só isso já é um desafio para a pessoa. Imagina se der um copo cheio ou 2 copos de ayahuasca para essa pessoa. O que pode abrir ali?
pode trazer uma experiência ali desagradável para a pessoa, desafiante, que a pessoa ela não tem ainda a capacidade para lidar. Então, normalmente, bons dirigentes eles vão ter um cuidado maior com a quantidade para aqueles que estão começando. Depois de um tempo, com a pessoa frequentando, aí sim ela vai criando uma relação com a ayahuasca, com a medicina, vai entendendo como ela funciona, e ali ela pode ir estudando, bebendo um pouquinho mais cada vez, e entendendo cada vez melhor ali o processo, porque ela já sabe como funciona, ela já se sente segura para beber a medicina. Muitas vezes, quando a pessoa está começando, ela tem uma experiência incrível, maravilhosa, a gente chama do encantamento da medicina. E ela acha que sempre vai ser assim. Aí na outra cerimônia que ela vai participar, no outro ritual de ayahuasca, ela vai e bebe copo cheio. Em algum momento, a ayahuasca ela vai abrir esse lado para se trabalhar esse conteúdo, essa demanda para se trabalhar, que a gente chama do caminho de cura. E ali a pessoa ela se confronta com esse lado que até então era desconhecido. Só que como ela bebeu 2 copos cheios, vamos supor, uma vez que abre, só a medicina sabe quando que vai abrandar, quando que vai aliviar ali. Então pode ser que a pessoa ela se perca em um labirinto e não saiba como sair de lá de dentro. E ali o medo toma conta, porque o medo ele tem a ver com a nossa sobrevivência. É algo primitivo nosso, é algo de proteção da nossa própria vida, da nossa própria psique. Isso é bem importante entender. Ali você tem uma reação de adrenalina e medo. Então, normalmente, essa pessoa que estava despreparada para ter essa experiência, ela entra em pânico, ela fica com medo. E aí ela vai criando e alimentando esse medo dentro da mente dela, dentro dos pensamentos. Ela começa a pensar que vai ficar doida, ela começa a pensar que vai morrer, ela começa a encanar que tem que ligar lá para a mãe dela, começa a pedir que chame uma ambulância no meio de uma cerimônia, quer fugir no meio de uma cerimônia e não tem para onde fugir. A pessoa está na força, ela está sentindo o processo, está acontecendo o processo ali. Esse processo é muito importante porque está mostrando o que tem dentro da pessoa ali, o que ela está acumulando esse tempo todo dentro dela que está causando desequilíbrio, desarmonia. Todos nós temos, não tem santo aqui, não tem iluminado. Todos nós temos luz e sombra dentro de nós. Só que a pessoa, como ela não estava preparada ainda, ela vai alimentando, vai retroalimentando esse tipo de pensamento que vai gerando emoções dentro dela, e ela vai alimentando, alimentando. Tem uma hora que passa. Um bom dirigente sabe como ir trazendo a pessoa desse labirinto ali, e acalmando ela aos pouquinhos, daqui a pouco ela está bem. Agora, dirigentes despreparados, eles não sabem o que fazer, como lidar com essa situação. E a pessoa ela fica perdida, dá um trabalhão, vai incomodar muita gente, porque ela fica inquieta, ela vai querer ficar andando e tudo isso, né? Por quê? Porque ela bebeu uma dosagem maior do que ela teria capacidade para dar conta daquela demanda que iria abrir ali no ritual dela. O dirigente serviu, às vezes é a primeira vez o dirigente já enche o copo ali, e às vezes uma ayahuasca mais graduada. Daqui a pouco eu falo dessas ayahuascas mais graduadas, dos níveis de graduação, é importante entender também. E aí a pessoa se perde. E muitas vezes ela tem uma experiência difícil, desafiante, talvez crie um trauma dentro dela. Tem gente aqui, muitas vezes, eu comento isso, né? As pessoas chegam aqui com medo de beber ayahuasca. Às vezes foi em um outro lugar e deu super errado, foi uma experiência terrível ali, parece que passou um trator em cima dela, ela chega tremendo. A gente tem que fazer todo um trabalho para a pessoa ir se tirando esses escudos dela ali, para ela se abrir para a experiência.
Então, se o dirigente tivesse um cuidado maior ali, de servir um pouquinho menos, para a pessoa ir conhecendo ali gradativamente, criando uma relação ali com a medicina, entendendo o funcionamento de uma cerimônia, do movimento da cerimônia, da dinâmica da cerimônia, entendendo aos poucos o que é a força, com certeza essa pessoa teria uma experiência segura, uma experiência tranquila, centrada, equilibrada, de forma que faça bem para essa pessoa. De forma que quando termine a cerimônia, a pessoa ela esteja melhor do que quando ela chegou. Esse é o ponto, né? As medicinas elas devem trazer equilíbrio, devem trazer sanidade, devem trazer harmonia, devem trazer consciência, cura. Se não está trazendo isso, tem alguma coisa errada. Ou com a medicina, ou com os dirigentes, ou com você, que é muito mais fácil culpar os outros, né? Mas geralmente é com nós também. Tem sempre a nossa parte aqui, que a gente tem que ver. E às vezes nem precisa de muita ayahuasca. Às vezes mesmo um pouquinho que você serve ali, para a pessoa que está começando, às vezes ela tem sensibilidade. Já vai abrir ali os canais dela, ela já entra numa força assim poderosa, sem ter o preparo. Então por isso a importância, se o dirigente ele não tem essa informação, tem casas assim, tem muita casa boa, pessoal, tem muita casa séria que faz um trabalho de muita luz, de muita consciência, e tem muita bagunça por aí, tá? Então se o dirigente ele não tem esse cuidado, é importante você tendo essa informação que eu estou te passando aqui, que você tenha esse cuidado com você, quando você for beber ayahuasca, tá? Tem dirigentes que te obrigam a beber copo cheio. Não, aqui você é obrigado. Se você for em um lugar e o dirigente for te obrigar a beber a quantidade que ele quer de ayahuasca, que ele te serve, não, você vai beber um copo cheio. Se você não beber esse copo cheio é porque você está no ego. É seu ego que não quer beber esse copo cheio. Se tem esse papo, sai correndo dali. Tá? Aquela casa, aquele dirigente ali não deveria nem estar ali, não sabe nem o que está fazendo. Tá? Não tem ideia da responsabilidade que é servir um copo cheio de medicina para uma pessoa, que ele não tem relação e que ele nem conhece ainda. Né? Então tem pessoas que têm mais sensibilidade. E às vezes um dedinho a mais de medicina dá um trabalho a mais incrível ali. Surge uma demanda espiritual, uma demanda energética, quando abre a força da medicina, que você vai ter que trabalhar aquilo. Uma hora alivia, na hora que a medicina resolve que tá bom já, que já deu, que ela mostrou o que você tinha que ver, aí ela resolve dar uma aliviada, aí você volta. Mas enquanto você está nesse processo, eu sempre digo assim, não tem botão de desliga. Aperta o cinto de segurança ali, centra, foca na respiração e vai vendo, vai trabalhando, deixa fluir, não cria um atrito. Vai observando o que a medicina está querendo te mostrar com essas sensações que você está sentindo, com essa energia, com essa força. Vai observando. A ayahuasca ela vai te mostrar um monte de coisa, você vai aprender muito, se você conseguir se acalmar ali. Né? Agora é difícil quando a pessoa está começando ainda. Ela pode se perder, né? Então é importante você vai mais na manha, tá? Se o dirigente ele não tem essa noção, tenha você. Fala, eu posso começar com um pouco menos de medicina? Bebe o primeiro copinho, opa, tudo bem, tudo certo. Quando for servir o segundo copinho, bebe mais meio, não bebe um cheio, bebe meio. Espera um pouquinho, tudo bem, tudo certo. Se tiver um terceiro copinho, bebe meio, não bebe cheio. Por que eu digo isso? A ayahuasca, isso é muito importante entender também. A ayahuasca ela é cumulativa, tá? Não é aquele negócio, eu bebi o primeiro copinho, não aconteceu nada. Agora eu vou beber o outro copinho cheio também, porque como no primeiro não aconteceu nada, eu vou beber o outro cheio para ver se acontece alguma coisa, se eu sinto a força, se eu entro na força. O que acontece, pessoal? Aquele primeiro copinho que você bebeu e que não aconteceu nada, tá aqui dentro, tá guardadinho aqui. Aí você vai e bebe o segundo cheio. Bebeu, veio aqui para o estômago, para o aparelho digestivo.
quando o corpo começa a processar a ayahuasca, é como se fosse os 2 copinhos cheios de uma vez que abrem. Não é um depois do outro, é os 2 de uma vez. Quando abre, abre de uma vez. Pum. Tá? Agora é interessante quando a pessoa bebe os 3. Ah, não aconteceu nada, chega no último copinho, ela bebe cheio também. Os 3 copinhos cheios. Quando começa a abrir a força, é os 3 de uma vez. Aí termina o trabalho, às vezes a pessoa ainda está aqui, andando que nem astronauta na lua, assim, olhando aqui ó, a natureza, né? Mas tá tudo bem, né? Normalmente, se não tiver, a gente cuida ali, fica com a pessoa, dá uma atenção, tal, até lá, e voltando aos pouquinhos, né? Mas geralmente termina a cerimônia, tá todo mundo bem, né? Só pra gente rir um pouquinho. Então a ayahuasca, essa informação é bem importante você entender, ela é cumulativa, certo? Ela fica ali guardadinha. Quando vem a força, vem toda aquela quantidade, abre de uma vez que você ingeriu. Tá bom? Então é importante entender isso, né? Então sempre vai na manha, tá? O primeiro trabalho foi legal, você conheceu o ambiente, se familiarizou, você compreendeu a dinâmica da cerimônia, compreendeu que existe um início, um meio e fim da cerimônia. Aí você vai numa próxima vez. Numa próxima vez, você viu que deu tudo certo? Aí você pode começar com um pouquinho mais. Mas não vai encher o copo, vai na manha. Tá? Até a terceira vez, vai mais na manha, vai mais tranquilo. Bebe um pouquinho menos, tá? Mas se desafia um pouquinho mais. Não, hoje eu vou beber um dedinho a mais. Aí você bebe um dedinho a mais, você vai reparar que quando vir a força já aumenta ali o nível de intensidade, né? Mas ali você já viu que dá tudo certo, você já tem um comparativo, já sabe como é, como funciona. Você viu que ninguém ficou doido, você viu que ninguém precisou de chamar a ambulância. Então você viu que terminou a cerimônia, deu tudo certo, está todo mundo bem. Né? Então você já tem aquela confiança, já sabe mais ou menos como a força funciona. Então é muito mais fácil de você se soltar para a experiência, de você ter mais confiança ali, de confiar na medicina e deixar ela te guiar, te conduzir. E assim gradativamente, você vai criando uma relação com a medicina. Dessa forma, é uma forma segura de você conhecendo aos pouquinhos ali a força, os níveis da força, o que ela vai abrindo aos poucos para você, o que ela vai te mostrando, você vai criando uma relação com a medicina, com a ayahuasca. Dessa forma é segura. Com o tempo, né, quando a gente participa de uma cerimônia com a ayahuasca, a força da medicina, a espiritualidade, tudo aquilo que abre durante o trabalho, quando você está na força, ela sempre vai te mostrar essa luz, o encanto da medicina, e também vai me mostrar aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você pode melhorar na sua vida, em você mesmo, né? Ou você mesma. E aí você vai pondo em prática. Isso é muito importante, pessoal. Esse caminho das medicinas é um caminho prático. Não é um caminho para quem está buscando milagre, para quem está buscando curas rápidas, milagres rápidos ali, fast food de milagres. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É um caminho de autoconhecimento gradativo. Então a ayahuasca, ela sempre deixa, depois que a cerimônia terminou, ela sempre deixa ali as lições de casa. É como uma aula que a gente tem e depois fica as lições de casa para a gente pôr em prática. Ali os ensinamentos da medicina que você recebeu, da espiritualidade, e conforme você vai praticando, conforme você vai desenvolvendo, conforme você vai harmonizando a sua vida também dentro desse caminho, dentro desse conceito, dentro desse sentido, você vai limpando o seu canal. Que nem, por exemplo, você vai vendo que, poxa, a bebida alcoólica não está mais fazendo bem para mim, ou cigarro, ou droga. Esses hábitos, eles não estão mais ressoando dentro de mim, não estão mais fazendo sentido. A medicina ela vai mostrando isso. E naturalmente você vai deixando certos hábitos e certos comportamentos. Aí a próxima vez que você beber ayahuasca, você percebe que a energia flui melhor, é um trabalho, se você fez lição de casa. Abre mais, é mais consciente o processo,
você vai criando uma intimidade, uma amizade com a força, com a medicina. Já não tem tanta aquela sofrência. Então você vai criando essa intimidade com a força, essa amizade com a força, vai entendendo como ela funciona. E conforme você vai fazendo a lição de casa, vai se autotrabalhando, vai se autolapidando, o que acontece? Você precisa de cada vez menos quantidade de ayahuasca para que você obtenha experiências, para que a força abra mais, de uma forma mais clara, mais consciente. É isso que acontece. Você vai precisando cada vez menos para ter experiências cada vez mais amplas, mais expandidas, mais conscientes. Esse é o ideal, tá? Tem pessoas que falam que não entram mais na força, que bebe 3 copos cheios e não entra na força. Aí eu te pergunto, o que que você está fazendo na vida que você não mudou? Porque a ayahuasca, ela mostra pra gente. Mas chega um ponto que ela vê que a pessoa é cabeçona, que ela não vai mudar, é teimosa, e a ayahuasca ela para de se comunicar, ela não vai perder o tempo. A espiritualidade é assim, tá? A ayahuasca é uma ferramenta na mão da espiritualidade. Tá? Dentro da força, a espiritualidade que se comunica com a gente, o grande espírito, os nossos guias, nossos mentores, eles que trabalham com nós ali. Se você não está trabalhando, se você não quer realmente evoluir, se você está buscando só algo recreativo, só uma distração, uma fuga da sua realidade, você não está levando esse caminho a sério. E a espiritualidade, ela te deixa ali no banho-maria, até que você comece a realmente querer mudar, realmente querer levar a sério, e aí sim a medicina volta a se comunicar com você. É assim que funciona, porque é consciente. Então, entendendo esses pontos, que é muito importante, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre a graduação da ayahuasca. Isso é muito importante também, a gente ter noção do que é, tá? Então a ayahuasca, ela, vamos supor aqui, de 0 a 10, tá? 10 é o daime mel, que a gente fala. É um daime mais espesso, mais grosso, uma ayahuasca mais grossa ali. É que na mesma consistência do mel. Assim, ela é bem espessa, né? Por isso que chama daime mel, tá? E o número 1 é o daime água. Por quê? Aqui o daime mel, ele passou por muitas fervuras até chegar nesse nível de concentração, nesse nível de densidade. Em comparação, o primeiro daime, o daime de primeiro grau, ele passou apenas por uma fervura. Então, esse daime água, a gente precisa de uma maior quantidade. Geralmente, no Santo Daime, eles utilizam, né? Então, aquele copo americano. Mas por quê? Porque é muito bom também esse daime. Você precisa de um pouco mais para entrar na mesma força que você beberia só um dedinho desse daime mel aqui. Então, aqui você bebe essa quantidade maior para entrar na força, e para sentir a mesma força aqui do daime mel, você bebe meio dedinho, tá bom? Então o dirigente responsável, ele sabe essa diferença na graduação, tá? Agora você vai num lugar, o dirigente já chega com aquele copão de 50 ml de um daime mel, é só a primeira vez ou a terceira vez. Você vai beber, vai ser um trator que vai passar por cima de você. Esse daime mais denso, de 7 para cima, já envolve ali um risco, tá? Essas ayahuascas mais densas, mais graduadas, é muito bom para quem já tem uma caminhada, para quem já tem um mínimo de 1 ano assim, participando de 15 em 15 dias, no mínimo uma vez por mês de cerimônias. Porque essa pessoa, ela já sabe como funciona, ela já sabe como se cuidar na força ali. Ela já entende como a força funciona na sua psique, ela já conhece esse lado de sombra dela que ela precisa trabalhar, e já conhece esse lado de luz, ela já tem esse equilíbrio, essa relação com a medicina. Então ela já tem mais estrutura psíquica
para trabalhar a densidade da experiência que uma ayahuasca dessa oferece. Geralmente é uma experiência mais profunda ali, e mais contínua, mais demorada, porque como é um daime mais espesso, uma ayahuasca mais espessa, quando você ingere ela, quando o seu corpo começa a diluir, você começa a sentir a força, pelo simples fato de ser uma ayahuasca mais densa, o seu corpo ele vai demorar mais tempo para processar essa medicina toda. Então você vai ficar de uma forma mais prolongada na força, só que uma densidade, um nível de densidade mais intenso ali. Então, se a pessoa ela tem já essa estrutura psíquica, essa familiaridade com a medicina, ela consegue níveis mais profundos de estudo dentro da medicina, de forma consciente, de forma que ela consegue trabalhar toda aquela demanda. E aí é tranquilo, é seguro, sabe? É muito bom para quem quer se aprofundar nessa caminhada, mas não é para todo mundo. E tem muitas casas que utilizam essas ayahuascas mais densas, mais graduadas, porque é o que ela consegue, é o que ela tem ali disponível, e dá para todo mundo. O que acontece numa casa assim? Você vê muito relato de gente surtando, gente que não dá conta do recado do que abre ali na força, gente que até pode criar um trauma das medicinas da floresta. Então, eu sempre recomendo que você está começando, vai com um daime assim de 5º grau, ali no meio, né, de 0 a 10, 5º grau, para baixo. Começa mais tranquilo. As casas também. Aqui mesmo a gente serve, o nosso daime ele é de 5º grau, né? E já é intenso, já é forte. A gente toma um cuidado ali grande assim com a quantidade que a gente serve. A gente vai conhecendo as pessoas aos pouquinhos, vai acompanhando o processo, o desenvolvimento dela, e aí a gente vai vendo como faz. Mas a tendência é sempre diminuindo a quantidade, fazendo com que a pessoa entre cada vez mais na força, né? Então tomem cuidado com esses daime, com essas ayahuascas mais graduadas, mais densas, porque você... Outra diferença também, o daime menos concentrado, o seu corpo ele vai digerir, vai processar aquela energia, aquela ayahuasca de uma forma mais rápida, porque ela está mais próximo da água e não tão espesso quanto um mel no seu organismo. Então ele processa mais rápido ali, aquela demanda de energia e informação. Então você sai mais rápido do processo. Dentro de um daime de 5º grau, por exemplo, a segurança que eu tenho é que dentro de 1 hora, eu sei que a pessoa, 40 minutos mais ou menos, se eu estiver ajudando ela até menos, uns 10, 15 minutinhos, eu sei que a pessoa ela está aqui de volta. Está aqui, opa, está tudo bem, não está mais perdida no labirinto lá. Ela já está por aqui, está tudo certo. Próximo, pronta para o próximo copinho. Então, ter esse cuidado assim, tá? Se você vai numa casa e vê que o daime ele é muito espesso, na espessura do mel mesmo, é um dedinho, pessoal. Geralmente os dirigentes eles têm essa noção. Agora tem muito dirigente aí, que nem é dirigente, é aventureiro aí, não sei nem o que está fazendo. Sabe? Arruma o daime em algum lugar, nem sabe qual que é, nem sabe a procedência, como é feito, não sabe nem a graduação, e sai distribuindo medicina aí. Então tenha essas informações. Sempre que você for em um lugar, buscar daime. Se ele é mais espesso, bebe bem menos. E se a pessoa quiser te obrigar a beber, sai correndo dali. Aqui em casa mesmo, a primeira dose, o primeiro copinho, todos bebem. Não tem curioso. Ah, tem como ir só para ver como é que é? Não. Se você não beber ayahuasca, se você for numa cerimônia, não beber ayahuasca, não sentir a força, se conectar com ela, você não vai entender nada do que se trata uma cerimônia com ayahuasca. Então, pelo menos no primeiro copinho, a gente pede que todos bebam um pouco. Tá? A gente vê ali a quantidade, quem está começando, quem já bebe, pode beber até um pouquinho mais de um copinho, tá? Porque já tem uma relação com a medicina, já sabe como segurar. E o segundo e terceiro copinho, a gente deixa opcional. Mas a gente, né, sempre vai motivar o pessoal a beber mais um pouquinho, tá? Agora, esses lugares que quer te obrigar a beber a quantidade que eles querem, não é um bom lugar, tá? Tenha cuidado com isso.
É a sua saúde que está em risco, é a sua sanidade, o seu emocional. Sempre tenha esse cuidado com vocês, não tenha pressa. Com o tempo, você vai sabendo o seu tanto certo que você precisa de medicina. Então você vai sabendo ali, conforme você vai criando uma relação, esse ponto é muito importante também. Conforme você vai criando essa relação com a medicina, você vai compreendendo a sua quantidade ideal ali. Necessariamente não precisa ser os 3 copos cheios, tá? E em cada cerimônia essa quantidade ela muda, a necessidade ela muda também. Tem muito a ver com o sentir, com o momento que você está. Então você vai sentir a sua necessidade, a quantidade que você deve beber a cada cerimônia. Sempre é bom se desafiar um pouco mais, tá? Outro ponto importante, às vezes a pessoa está passando por situações muito desafiantes na vida dela, está passando por um ciclo desafiante. Essas pessoas, é importante, mesmo que já beba ayahuasca há anos, vai mais na manha com a medicina, tá? Porque uma coisa reflete na outra. Às vezes você vai beber ayahuasca buscando a solução para esse ciclo. Só que às vezes está te desgastando muito, está muito intenso tudo isso que você está lidando no seu dia a dia. E quando você bebe ayahuasca, se você beber uma boa quantidade, pode ser que abra tudo isso e que você não saiba encontrar uma solução ali. Não vem aquela solução rápida como uma mágica. A ayahuasca ela vai ainda te macerar mais ainda ali. Vai dar uma acelerada, né? Porque o sofrimento já dá uma encurtada no sofrimento. Mas muitas vezes é desnecessário. Às vezes, principalmente quando tem esses ciclos mais desafiantes, vai mais na manhã, vai mais leve, vai mais tranquilo com a medicina, tá? Foca mais na sua rotina, no seu dia a dia. E muitas pessoas se perguntam também se existe uma frequência correta. Qual é a frequência ideal para beber ayahuasca? No Santo Daime, por exemplo, eles fazem suas cerimônias de 15 em 15 dias, 2 vezes por mês. Esse é um bom tempo. Mais do que isso, é muita informação. E não dá tempo de pôr em prática na sua vida. É muito importante esse tempo de você pôr em prática no seu dia a dia. Todas as informações, todos os ensinamentos que a gente recebe na força. Isso é muito importante. Não adianta você ficar bebendo ayahuasca todo fim de semana participando de ritual. É muito importante você ter esse tempo de você ir digerindo, processando toda aquela informação e pondo em prática no seu tempo, no seu caminho, na sua evolução, na sua vida, com a sua família, no seu trabalho e em você mesmo. Às vezes você vai sentir de intensificar. Então, em vez de beber uma vez por mês, 2, você começa a participar de 3 vezes, de 3 sessões por mês. E não tem problema. E às vezes você vai sentir de espaçar. Então você vai ficar um tempo, tem muito mais a ver com o seu sentir. Então você vai ficar um tempo, uns 3 meses sem beber medicina. Depois de 3 meses, a própria medicina ela começa a te chamar. Ela fala, vem cá que a gente tem ainda um pouquinho para conversar, tem uma aulinha aqui para você extra. E aí você vai, bebe medicina, aí você sente, às vezes a gente tem pessoas que ficam 1 ano sem beber medicina, né? Então vai muito do caminho de cada um, a quantidade certa. O ideal que eu posso te falar é que conforme você vai criando essa relação com a medicina, você vai compreendendo a sua quantidade e o seu tempo natural com a medicina. O tempo que você precisa participar, que você sente de ir nas cerimônias, mas o ideal é que sempre te faça bem. Se é muita medicina e você não está conseguindo dar conta, dá um tempo, pega mais leve, espera um pouquinho, dá uma respirada, depois volta a frequentar. Agora você sente que está com aquela sede espiritual, que aquilo faz sentido para você, dá uma intensificada, se desafia. Você quer conhecer mais os mistérios e encantos da medicina, mergulha mais fundo, mas dentro desse respeito, sempre com você, com a sua saúde, com a sua sanidade, com o seu equilíbrio, que esse caminho seja sempre um caminho de consciência, de evolução, de autoconhecimento, e não um caminho de entretenimento, um caminho recreativo,
um caminho de curiosidade. E quem está bebendo as medicinas, quem está utilizando as medicinas nesse sentido, está se enganando, está se confundindo, está no caminho errado, tá? E a própria medicina ela vai te mostrar daqui a pouco isso, né? Tenha esse cuidado, tá? Saiba onde você está indo, por que você está indo e como trabalhar e caminhar nesse caminho. Se você acha que esse conteúdo é importante, compartilhe com outras pessoas, apoie o nosso canal, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, é um prazer ter você por aqui. E se você tem alguma dúvida sobre esse caminho com as medicinas, se você tem alguma ideia de tema também de vídeos, de conteúdos que a gente pode estar trazendo aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Eu costumo ler, responder todos os comentários, reflitam sobre essas informações, tá bom? Tudo em excesso não é bom, tudo é com consciência, saiba sempre o seu tanto certo.